Irmãos, por gentileza, abrimos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo de número 5 ao 13. Iremos se deter apenas no versículo 13. Leremos do 5 ao 13, somente para que nós entendamos o contexto dessa passagem. Está escrito assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, nos arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Perguntaram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora o nosso texto. Ao verem a interpretez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Senhor, precisamos da Tua ação divina, soberana, eficaz, maravilhosa em nosso meio. Que o Seu Espírito traga luz ao texto, às mentes e aos corações. Que todos nós sejamos edificados no poder do Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem. Eles foram interrogados diante de um milagre que eles fizeram na porta da Formosa, do templo daquela época. É aquele coxo que ficava lá há anos, e que eles passaram e disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta em nome de Jesus o Nazareno e anda. E o homem começou a andar, a saltar, a pular. E aí agora eles estão sendo interrogados aqui em autoridade de quem eles fizeram isso. Aí, como vocês leram aí, Pedro, que é a figura do meu texto, cheio do Espírito Santo, que não foi sempre assim toda a vida, com autoridade pregou um sermão poderoso para o povo. Versículo 13, vocês viram a reação aí. Ao verem a interpretez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Irmãos, iletrados, você pode traduzir isso aqui como analfabetos. Pedro e João eram analfabetos. Eles não tinham estudo. E incultos é o contrário de culto. Que é alguém culto? Um teólogo, um conhecedor, um homem que conhece a intelectualidade, a filosofia. Eles não eram assim. E é exatamente por esses homens serem iletrados, analfabeto e inculto que chamou a atenção de todos. É exatamente por olharem para eles e disserem assim: não tem como sair nada de bom desses homens se for deles mesmos. Por quê? Porque eles não têm estudo. E outros, eles são iletrados. E outros, eles são incultos. Mas como é que eles falam assim? Com que poder eles falam assim? Tão poderosamente, tão eficazmente, com essa interpretez. A palavra interpretez, irmão, dá a ideia de falar bem, de falar com autoridade, de falar com clareza. Mas como isso pode estar acontecendo com homens que, humanamente falando, não tinham essa capacidade? E por isso eles estão impressionados, perplexos, boquiabertos aqui. O que chama a atenção é que a fala de Pedro e de João fizeram que as autoridades da época identificassem que Cristo estava neles. E como foi de quinta-feira, que eu não posso deixar de dizer, a sua fala, a minha fala, o jeito que eu falo,
eu expressa também a pessoa bendita de Jesus Cristo. Dependendo de como eu vou falar, se eu não falar com tempero e como diz a Bíblia, com graça, eu não edifico ninguém que está ao meu lado. Ninguém diz é um cristão. E a nossa fala diz muito, irmão. Às vezes passamos os limites e somos ignorantes em nossa fala. E ao invés de refletir Cristo, refletimos nós mesmos, a imagem caída de Adão que está em nós. Refletimos ainda um coraçãozinho que precisa ser transformado. Diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos refletido a Cristo quando abrimos a nossa boca. Percebem-se Cristo em nós? É com graça que falamos. Olham para nós e dizem, ela fala diferente. Você já viu a educação? Você já viu como usa bem as palavras? Você já viu a mansidão dela e dele falando? Ela tem uma mansidão que é diferente dos outros. Reflete alguém. Não tem como alguém ser tão manso e falar tão manso assim. A sua e a minha fala, o modo de falar, o seu modo e o meu modo de falar, pode tanto glorificar a Cristo quanto envergonhar o seu nome. Guarde isso, irmãos. Eles falaram tão bem, mas tão bem, que eles disseram assim: esses homens estavam com Jesus. Esses homens aí teve aquele rabino Galileu. Não tem como, eles não têm capacidade. E aqui é a prova que você pode pregar o evangelho, você que está aqui, você pode anunciar, você pode e deve. Deus será contigo. Por quê, pastor? Porque Pedro e João, eles eram apenas pescadores. Pescadores brutos, iletrados. Se você disser assim, eu não sei falar, pastor, eu não tenho muita intelectualidade, precisa lembrar desse texto aqui. Precisa lembrar o que Deus fez através deles. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui? Veja, irmãos, inicialmente nós percebemos aqui no corajoso testemunho de Pedro e João o cumprimento da promessa de Cristo aos seus discípulos em Mateus 10, 19. Vocês vão entender agora o que está acontecendo aqui. De início agora. Vamos para lá. Vamos entender. Essa fala boa aqui de Pedro e João, irmãos, tem a ver com o que Jesus falou em Mateus 10, 19. Veja comigo aí para ver se não é. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 19. Está escrito assim, que diz: por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora, e quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Aleluia. Você viu, irmãos? Não está acontecendo isso aqui agora em Atos? Não é? Eles estão sendo o quê? Interrogados. Mas o que Jesus disse mesmo? Quando isso acontecer, não se preocupe. Por quê? Porque Deus vai colocar as palavras dele na sua boca. E você vai dizer exatamente o que Deus quiser que você diga. Essa profecia acabou de se cumprir aqui em Atos. Interrogados. Por quê? Em nome de quem? Em autoridade de quem? Aí Deus cumprindo a promessa. Na minha autoridade, através de mim, e eu é quem falo por eles. É tanto, irmãos, mas é tanto evidente que é Deus que falou por eles. Qual é a reação deles? Esses homens são iletrados e incultos. E por que fala com tanta interpretez assim? Por que fala tão bem assim, se não tem estudo para falar bem? Por que fala com tanta ousadia, clareza e autoridade, se não aprenderam, rabinicamente falando, para desenvolverem uma
retórica tão boa assim. De onde vem isso? De Cristo. O poder de Cristo está nele, Deus falando através dele, a profecia se cumprindo. Não se preocupe com o que vai falar. Quando chegar a hora, eu falarei através das suas bocas. Aleluia. Se cumpriu, irmãos, aqui. Se cumpriu. Mas observe uma coisa. Volte para lá, por favor. As autoridades, os anciões, os escribas, como o sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, eles estavam boquiabertos, como vocês estão vendo aí, com o conhecimento que esses pescadores galileus possuíam, e deixou eles como perplexos. Os membros do Sinédrio estavam perplexos ao ouvir sair da boca de dois pescadores, João e Pedro, conhecimentos tão sublimes como esses. Então eles reconheceram que verdadeiramente, de fato, que João e Pedro andaram com Jesus. Você é conhecido assim? Falam isso de você. Essa mulher anda com Jesus. Esse homem anda com Jesus. Ei, aquele rapaz, aquele rapaz lá, aquela moça, você já viu como eles falam? Eles é diferente. Eles andam com Jesus. Lembre, o seu modo de falar tanto pode glorificar a Deus como pode envergonhá-lo. Guarda isso no coração e na mente. Ou seja, esses homens é um pequeno Cristo, é um discípulo de Jesus Cristo. Na verdade, eles viram em João e Pedro a marca de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam assim, convictos que João e Pedro andaram com Jesus? Porque o conselho dos sábios certamente se lembrou de que, como Jesus, que não possuía treinamento rabínico formal, os havia surpreendido com seus ensinos e com as suas respostas para todas as perguntas deles, deixando eles sem saída, sempre encurralados no tocante à contra-resposta. Vocês bem sabem que o que mais os fariseus fizeram foi fazer perguntas a Jesus para pecar ele no contrapé, para ver se enlaçava ele. Mas contudo, Jesus tinha resposta para todas as perguntas e deixava eles sem contra-resposta, boquiaberto e sem argumento nenhum. Eles lembraram, Jesus também não estudou rabinicamente falando, mas ele falava e nos deixava perplexos, calados e sem contra-resposta. Claro que Jesus não precisa, ou não precisava, melhor dizendo, possuir ensino rabínico. Afinal de contas, Jesus é Deus, a fonte de toda a sabedoria divina. Jesus era a própria sabedoria de Deus em pessoa, como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo era a sabedoria de Deus. Agora veja bem, irmãos, estamos falando muito bem de uma personagem aqui, que o nome dele é Pedro. Esse é o tema da minha mensagem, o apóstolo Pedro. Esse homem vai nos ensinar tanto aqui essa noite, irmãos. Ele vai te ensinar tanto, você que vai assistir essa mensagem mais tarde. Esse homem vai nos mostrar como nós precisamos de transformação. Veja, irmãos, existem duas personagens de Pedro na Bíblia. A primeira é a do Pedro não convertido, e a segunda é a do Pedro convertido. Claro, o texto que você está na mão aí, certamente ele já está convertido aqui. Aí ele já tinha conhecido a Cristo, é tanto que o texto diz em Pedro, cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, não foi sempre assim não, irmão, tá? Esse Pedro aqui ousado, cheio de interpretez, falando bem, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Esse Pedro que nós estamos vendo aqui, falando bem, com interpretez, com ousadia, não foi sempre assim, irmãos. Na verdade, irmãos, Pedro, ele era uma grande figura na Bíblia. Como
eu disse na quinta, Pedro, ele era 8 ou 80? Como é que fica claro e nítido isso, que Pedro era 8 ou 80? Quando naquela passagem, Jesus está lavando os pés dos apóstolos, em certa passagem, Jesus está lavando os pés dos apóstolos, e de repente Jesus começa a lavar os pés de um, os pés do outro, os pés do outro. Quando chega até o apóstolo Pedro, nós já sabemos o que aconteceu. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, não, o Senhor não pode lavar meus pés, não. Não tem como. Eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Sendo que todos os discípulos já tinham deixado Jesus lavar sem questionamento nenhum. Mas Pedro era assim. Pedro tinha décimas. Quando chega nele, ele diz: não, sempre com senso de alguém mais esperto do que os outros. O Senhor não pode lavar os meus pés. Eu é que tenho que lavar o do Senhor. E Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você vai para o inferno, você não tem parte comigo. Você quer mesmo? Quer que Pedro fala? Não, Senhor, não lave só os pés não, me dê um banho. Lava a cabeça, o corpo inteiro. Pedro era assim, irmãos. Ele era 8 ou 80. Uma hora ele era uma coisa, outra hora ele era outra. Uma hora ele está andando sobre as águas, outra hora ele está negando a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que fique claro para você, irmãos, isso. Se lembra de Pedro? Quem se lembra da pregação aqui? Pedro andando sobre as águas. Senhor, se és tu, manda que eu vá. Vem, Pedro. E lá vai Pedro, dá um passo e não afunda. Nossa, dá outro e não afunda. Pedro deu 2 passos sobre as águas, irmãos. Devemos admirar isso. Será que nós daríamos pelo menos um? Mas o fato é, uma hora ele estava mesmo dando 2 passos sobre as águas. Outra hora, ele está negando a Jesus Cristo. Uma hora, ele está no Monte da Transfiguração, vendo Cristo glorificado. Moisés e Elias, tamanho é o privilégio de Pedro. Se lembra? Mateus capítulo 17, o Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago, vendo Cristo glorificado, vendo Moisés que já havia morrido, e Elias juntamente com Cristo. Que privilégio Pedro teve. Outra hora ele está falando demais, pedindo para Jesus não ser morto, e Jesus dizendo a ele: afasta de mim, Satanás. Esse era Pedro, irmãos. Esse era Pedro. Esse é o Pedro da Bíblia. Esse é o Pedro que uma hora está passando por uma experiência esplendosa, lá em um monte. Já imaginou você ver Moisés e Elias, sendo que esses 2 já morreram? Que experiência, não é? Só foi para os 3 mesmo essa experiência. É tanto que os 9 ficou lá. Jesus só levou eles 3 para o Monte da Transfiguração. E Pedro é um dos escolhidos, irmão. Mas depois, sabe o que Pedro faz? Pedro vai falar demais, coisa que não devia falar, e Jesus diz para ele: Pedro, afaste de mim, Satanás. Está vendo? Uma hora ele está dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem se lembra? Certa vez Jesus está lá diante dos discípulos, sentado, ensinando, e Cristo perguntou. As pessoas dizem por aí que eu sou um dos profetas, Jeremias, e vocês? Quem dizes que eu sou? Um começou a dizer uma coisa, outro começou a dizer outra. Pedro levantou a voz acertadamente, tá? E disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus fala para Pedro? Pois é, Pedro, até quando você acerta, não é você, foi o Pai que revelou para você isso que você acabou de falar. Não veio de você mesmo. Outra hora ele está cortando a orelha do soldado. Veja, Pedro era assim, irmãos. Pedro passava de momentos bons a momentos ruins. Pedro, uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Uma hora ele está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra hora ele está cortando a orelha do soldado, puxando a espada e agindo na força do braço. Mas irmãos, vem cá, fala a verdade.
É só de Pedro aqui mesmo que eu estou falando? Ou é de você também que eu estou falando aqui? Será que essa identificação não é a sua, não? Ou talvez não é a nossa? Será que não é você aqui que eu estou falando que uma hora é uma coisa e outra hora é outra? Uma hora está numa experiência maravilhosa, outra está negando Jesus de alguma forma. Uma hora está louvando a Deus, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus na minha vida. Outra hora está cortando a orelha de algum soldado por aí, agindo carnalmente como Pedro agiu. Será que nós somos assim como Pedro? Irmãos, Deus escolhe pessoas assim como Pedro, tão vacilante como Pedro, tão inconstante como Pedro, tão cheio de variações. Um dia age de uma forma, outro dia age de outra, não tem perseverança constante, está sempre mudando. Será que nós somos assim? Estamos sempre mudando de personalidade. Uma vez somos uma coisa, outra vez somos a outra. Um dia somos uma pessoa, estamos de bom humor, outro dia estamos de mau humor. Será que é assim, irmão? Pois é, Pedro era assim, irmão. Pedro era difícil, irmãos. Pedro era uma coisa louca desse mundo. Assim como você e eu, Deus escolhe pessoas assim. Deus escolheu você. Ele escolheu Pedro. Deus escolheu Manassés, o pior rei que Israel já viu. Ele escolheu Zaqueu, o ladrão. Ele escolheu a mulher samaritana que tinha muitos maridos. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. O que está acontecendo aqui nesse texto? Os sábios estão sendo confundidos. Leiam comigo para vocês entenderem rapidinho quem Deus escolhe. 1 Coríntios 1, 27. Vamos lá. Vamos ver porque Pedro foi escolhido e você foi escolhido. Vamos ver o que está acontecendo aqui em Atos. Por que os sábios estão sendo confundidos? Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Olha lá, irmãos. Eu gosto muito desse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. O que está escrito aí? Agora pegue do 26 para entender, para ficar mais forte o texto. Irmãos, olhe para isso. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém vanglorie na presença dele. Nossa, irmãos, uau, é um show esse versículo, é um espetáculo. Esse versículo, irmão, é um daqueles versículos que nos deixa assim. Deus escolheu, sabe, pessoas que não são Pedro e João, pescadores, pessoas loucas, Pedro, João, Paulo, eu, você, pessoas fracas, Pedro e João, para envergonhar as fortes. É exatamente o que está acontecendo ali, irmãos, em Atos capítulo 8. Eu quero que você entenda que esse versículo está trazendo luz, jogando luz para Atos capítulo 4. Esse versículo está mostrando para nós o porquê que os sábios estão confundidos, o porquê que eles estão perplexos, dizendo: esses homens são incultos, esses homens são iletrados. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus confundiu os iletrados, ou os letrados e os cultos daquela época. E Ele continua fazendo isso. Quando Pedro, irmãos, ou melhor, enquanto Pedro era assim, dessa forma, ainda uma coisa louca que Deus escolheu, não é?
É claro, né, no texto, você pode, talvez quando você lê o texto, é impossível não lembrar do que está acontecendo lá em Atos 4. Porque em Atos 4 está acontecendo exatamente o que esse texto está dizendo. Deus confundindo as coisas sábias. Deus escolhendo o fraco, os que não são. Por quê? Que as autoridades estão olhando para Pedro e João dizendo assim: eles não são nada. Quando eles dizem assim com Pedro que eles são iletrados, incultos, é o mesmo de dizer assim: esses homens não são nada, esses homens são fracos. Aí vem 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz para nós: mas é esses homens que Deus escolhe para confundir os que são. É os fracos que Ele escolhe para confundir os fortes. É os que não são, os que ninguém dá nada, para reduzir a nada aqueles que são. Deus está reduzindo a nada ali em Atos as autoridades, que calou com o testemunho de homens que não tinham conhecimento. Enquanto eles eram os estudados, Pedro é quem dava aula de retórica e de palavra boa, de graça de Deus. Você entende isso? As coisas estão confundidas lá. Eles estão confusos e perplexos, porque Deus escolhe as coisas loucas exatamente para confundir as sábias. Não está escrito aí nesse texto maravilhoso. Irmãos, enquanto Pedro era essa coisa louca, Jesus tratou dele de uma maneira especial. Eu quero dizer a você que não foi um tratamento simples, foi um tratamento glorioso. Foi o que Jesus teve com Pedro. Além do próprio Pedro, ou melhor, desculpa, além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequente do que Simão Pedro. Ele era a figura central dos 3 anos de ministério de Jesus Cristo. E nos 3 primeiros anos da igreja primitiva, nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente ou foi tão mencionado nos evangelhos quanto Pedro. Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido quanto Pedro. Vai gravando isso, irmãos. Preste bem atenção. Ele parecia dizer qualquer coisa que lhe viesse à mente em qualquer momento. Sabemos da história em que Pedro andou sobre a água e muito se fala sobre o fato dele ter afundado. Os passos de Pedro em direção à conversão e à metamorfose. Quando Pedro andava sobre as águas, eu vejo aquele texto como os passos de Pedro em direção a Cristo, em direção à conversão e à metamorfose. Assim como nós precisamos andar em direção a Cristo, para que a luz de Cristo reflita o nosso mal, o nosso pecado, para que haja tanta luz em nós que não haja mais espaço para trevas. Irmãos, muitos homens e reformadores costumam dizer que quanto mais perto de Deus você estiver, mais parecido com Cristo você vai ser. Pedro disse como? Senhor, deixa eu ir até aí, venha. Pedro está em direção a quem? À luz do mundo, ao Filho de Deus, ao perdão dos nossos pecados. Então eu posso dizer que os passos de Pedro é em direção à conversão e à metamorfose. Isso ia acontecer exatamente através de Cristo. Assim, às vezes, talvez somos nós. Estamos precisando dar 2 passos desse sobre as águas e ir em direção a Cristo, para que a luz de Cristo entre em nós e dissipe todas as trevas. Pedro, irmãos, ele era uma lagarta de fogo. Inclusive, se topasse, queimava. Pedro era um homem bravo, irmão, torrudo, ou seja, não era um homem fácil de dar o braço a torcer. Esse é o significado de torrudo, não levava desaforo para casa. Eu conheci pessoas que diziam ser cristão, que diziam assim: pisar no meu carro, eu piso também. Eu não sou daqueles que levam desaforo para casa não, irmão. Nunca conheceu a Cristo, coitado. Essa não é a fala do cristão não, irmãos. Mas Pedro era assim, tá? Pedro não levava desaforo para casa. Quer ver a prova? Não tem esses 3 anos de ministério de Jesus? Não tem? 3 anos que ele passou com Jesus, não foi? Para você ver, o homem não desapartou da espada. Só ele. Estava lá com a espada. E Jesus falando:
Ama o seu próximo. Ame quem lhe odeia. Se pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Perdoe quem lhe magoou. Senhor, quantas vezes? É sempre Pedro. Quantas vezes tenho que perdoar? Porque ele tinha dificuldade de perdoar Pedro. O meu próximo, 7 vezes. Não digo 7, Pedro, mas digo 70 vezes 7. Ele tinha essa dificuldade, era torrudo. O homem era bravo, era pescador. O homem não desapartava da espada. É tanto que quando Judas vem trair Jesus com um beijo, o que é que Pedro faz? Puxa a espada e corta a orelha de Malco. Ele corta a orelha do soldado. E Jesus diz: Pedro, coloca na bainha a sua espada. Porque que aquele com a espada fere, com a espada é ferido. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você acha que você vai me defender com essa espadinha aí mesmo, hein? Você acha que eu preciso da sua espada, Pedro? Pedro, eu estou aqui porque eu quero. Você acha, Pedro, que se eu rogasse ao Pai agora, Ele me enviaria legiões de anjos, Pedro? Eu entrego voluntariamente a minha vida. Você acha que se eu quisesse, Pedro, esses soldadozinhos podiam me segurar? Pedro, guarde a espada, porque eu sou Deus. Mas Pedro era assim, irmãos. Pedro era assim. Como é bom, né, irmãos, ver essa figura de Pedro, né? Fala a verdade, aprendemos muito ou não? Primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte: caramba, pastor, se Pedro, que estava lá do ladinho de Jesus 3 anos, até o dia do Getsemane, o homem não largou a espada, porque o que teve de sermão do monte, o que teve de ensinamento, e Pedro não largou a espada. Veja, irmãos, isso mostra que não houve conversão. Mesmo Jesus dizendo: perdoe, não pague o mal com o mal. Estava ele com a espada lá. Beleza, tudo bem, Jesus, mas vou ficar aqui, porque qualquer coisa eu corto a orelha de alguém. Esse era Pedro. Vai ficar aqui comigo. Eu estou ouvindo o Senhor, Jesus, eu estou ouvindo. Pode falar, mas ela vai ficar aqui comigo. E ficou mesmo. O bicho só largou a espada depois do Getsemane, que ele não tinha que fazer mais. E depois de uma reprovação daquela, aí ele largou a espada. Interessante como esse apóstolo, cheio do Espírito Santo, cheio de interpretez, foi tão ímpio e carnal, não é? Foi tão inconstante, como ele era diferente antes de ser cheio do Espírito Santo. Ou melhor, é interessante como esse apóstolo nos identifica. Essa é a verdade. Às vezes também estamos com espada na cintura, pronto para atingir o primeiro que pisar em nosso carro, para cortar a orelha do primeiro, se fosse possível, que fala mal de nós, para chamar de miserável o primeiro que nós soube que estava nos defamando. Às vezes somos assim, igual a Pedro, irmãos. Somos assim, igual a Simão. Irmãos, isso faz parte de uma velha natureza que habita em nós, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você saia daqui decidida a querer continuar assim, quem sou eu para fazer você mudar? Apenas um ministro, um servo de Deus, um atalaia de Cristo para as vossas vidas, que vos fala através do próprio Deus. Eu posso dizer a vocês que esse tipo de atitude é de alguém que age carnalmente, e esse tipo de atitude não glorifica o nosso Deus em nada, mas o envergonha. Cada vez que Pedro agia assim, ele envergonhava a Cristo. Jesus disse: Pedro, aí eu gosto muito disso aqui, irmãos, tá? Pedro, vem cá, vou mudar a sua vida. Está fazendo o que aí, Pedro? Estou pescando aqui uns peixes aqui, Jesus. Venha, você vai ser agora pescador de homens. Venha, sai daí. Você vai ser agora não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Não precisa abrir Mateus 4,19. Chama a atenção é que Pedro está na beira do mar, com a vidinha dele, torrudo, pescador, bruto, duro. E Jesus vai lá, olha para aquele homem simples, que ninguém dá nada. Venha, Pedro. Venha. Acabou. A saga de peixe agora vai ser homens. Você vai pescar homens para mim, Pedro. Mas na mesma hora ele começou a pescar homens. Na mesma hora ele disse: não, para quem? Vou prender para quem? Não. Jesus primeiro disse: mas eu vou lhe tratar, Pedro. Eu vou quebrar você. Eu vou tirar todas as escamas que houver nos seus olhos, Pedro. E é interessante e bonito de ver 3 anos de ministério, 3 anos de tratamento de Cristo a Pedro.
3 anos Jesus moldando o vaso dele, como o oleiro molda o vaso. 3 anos Jesus preparando o homem para ele ser o que Jesus disse que ele seria, um pescador de homens. Não é interessante isso? Que Pedro não saiu logo correndo para pregar o primeiro e dizer: olha, Jesus ali. Não, Pedro, calma, você vai ser o que eu disse que você vai ser, mas antes eu vou tratar você. Eu vou tratar o seu caráter, Pedro. É lindo, irmãos, isso, quando a Bíblia revela algo assim tão sublime para nós, uma história tão real quanto essa, e nos mostra à luz das Escrituras a revelação da palavra de Deus, como ela é eficaz e atual para nós, como ela não é ultrapassada. Irmãos, veja, Jesus disse para Pedro: você vai passar por um processo de um tratamento. Eu vou lhe tratar, Pedro, assim como você trata um peixe. Tirando escama a escamas, eu vou fazer com você. Eu vou tirar as escamas dos seus olhos, para que você veja, enxergue e perceba aquilo que os seus olhos nunca veriam, se eu não fizesse você ver. Foi assim, não foi bom? E você também? Você não para pensar assim, não, rapaz, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não percebi isso antes? Muitas vezes eu estou orando, irmãos, e eu falo assim: Deus, como é que eu fiquei tanto tempo assim, naquele mundo? O que eu estava vendo lá, Senhor? É porque se Ele não viesse e fizesse você ver por si só, você nunca veria. Você nunca veria. Assim como o peixe, depois que tira as escamas, fica mais maleável, eu vou fazer com você, peixe. Ou você, Pedro, desculpa. Quem já comprou um peixe aqui, ou trata peixe, sabe que quando ele está com a escama, ele fica um pouco mais duro, um pouquinho, por causa de muitas escamas. Mas quando você tira as escamas todas, ele fica mais molinho, é ou não é? O peixe fica mais maleável. Pois é, é como que Jesus está dizendo assim: Pedro, você é um bom tratador de peixe e um bom tirador de escamas, não é? Pois é, você vai ser o peixe e eu sou o tratador. Eu vou tirar as escamas de você até a última, como você tira as escamas de um peixe. Assim eu vou fazer com você, Pedro. Eu vou quebrar o seu ego, o seu eu. Eu vou refazê-lo novamente, para que assim toda essa natureza ímpia, Pedro, carnal, dura, seja quebrada, se dobre a mim em obediência à minha palavra. É necessário talvez que isso seja aconteça, ou melhor, aconteça comigo e com você. Talvez isso precise ainda acontecer, não é, irmãos? Em áreas da nossa vida, talvez escamas tenham que ser tiradas do coração, dos olhos, da mente. Tem coisas ainda que nós não enxergamos na perspectiva correta, e você tem que admitir isso. Tem coisas que nós enxergamos ainda porque queremos, se endurecemos na nossa própria perspectiva, porque não queremos enxergar da forma certa, porque vai doer em nós. Quantas vezes é assim? Tem que escama ser tirada lá naquela área, no coração, na forma de falar, na forma de pensar. Tem que escama ser tirada das nossas mentes. Precisamos ser tratados, irmãos. O fato é, eu e você precisa ser tratado. Precisa ser tirado escamas. E as escamas aqui representam a natureza ímpia, dura, carnal, que deve ser quebrada. Porque só dessa forma, só as escamas ainda que há em nossos olhos, nos seus olhos sendo tirada, tratada, você poderá se tornar mais maleável nas mãos de Deus. Você poderá ser um instrumento mais útil na mão de Deus, que é o oleiro. Por que muitas pessoas não é um vaso mais útil na mão de Deus? Exatamente porque é como um peixe cheio de escama. Deus está tentando malear, está tentando tirar, mas Ele está endurecendo o coração. E é preciso que a natureza ímpia, carnal e dura seja quebrada, se dobre. Tem gente, irmão, que parece que se dobrou 50%. 50% é de Deus e 50% é ele mesmo, sabe? Ainda tem coisas que ele diz assim: não, mesmo que a Bíblia esteja dizendo, eu não admito que estou errado. Igualzinho a Pedro.
Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Ora está negando a Cristo de alguma forma, ora está cantando dizendo que Cristo é o Filho de Deus, ora está dando um passo sobre as águas, para daqui a pouco estar cortando a orelha do irmão em palavras e ações e atitudes amarguradas. Não é assim às vezes as nossas vidas? Você acha que cortar a orelha só é ir lá e botar a espada? Não! Às vezes cortamos a orelha do irmão em palavras e atitudes amarguradas. Fizemos o mal ao nosso próximo. Cortar a orelha aqui representa todo tipo de mal que eu possa fazer ao meu próximo, como Pedro fez. Ora está dizendo: Senhor, por ti eu dou a minha vida. Quem se lembra de Pedro? Eu vou ter que morrer, mas vou ressuscitar. Pedro, sempre Pedro. Senhor, para onde tu for ireis, e por ti darei a minha vida. Jesus, você, Pedro, você vai dar sua vida comigo. Certeza, Pedro. Pedro, tem verdade contigo. Antes de o galo canto 3 vezes, você vai me negar. Pedro era assim, irmãos. Pedro era para frente. Pedro estava falando sempre coisa que não devia falar. Mas o interessante é a resposta de Jesus. Imagina os discípulos também com o pé atrás olhando para Pedro. Pedro vai dar vida com Jesus. E Jesus sabendo já: você vai dar vida por mim, Pedro? Esse é o contrário, Pedro. Na próxima esquina ali agora, vão dizer: esse é discípulo de Jesus. Você vai me negar. Não só uma, não duas, mas 3 vezes. Não é assim, irmãos? Aí você diz assim: não, eu não nego Jesus de jeito nenhum, pastor. Isso aí é para Pedro. Ora, você está dizendo o mesmo: Senhor, por ti dou a minha vida, para logo depois negar ao Senhor no seu dia a dia, não se importando em nada com as coisas de Deus e com Ele próprio. Você acha mesmo que negar Jesus é só o que Pedro fez? Não, irmãos. Negamos Jesus muitas vezes de muita forma. Às vezes negamos a Jesus no nosso dia a dia, não se importando em nada com as coisas de Deus e nem com Ele próprio. Está vendo? Para logo depois passar dias sem ler a palavra, dias sem orações fervorosas, dias sem devocionais, para logo depois, no final, deixar de fazer o que há de mais importante para as nossas vidas. Negamos ao Senhor de muitas as formas, irmãos. Negamos ao Senhor de muitas as formas. Pedro era uma lagarta de fogo e precisava ser transformada em uma borboleta. Quem é você, irmão? Uma lagarta ainda asquerosa, bruta, carnal, que não leva desaforo para casa? Ou uma linda borboleta? Por que eu estou falando de lagarta e também de borboleta? Eu estou falando de lagarta e borboleta porque, como vocês bem sabem, toda lagarta, ou melhor, desculpa, toda borboleta, antes de ser borboleta, foi uma lagarta. E pense algo assim, bem bonito, não é? Tem cada uma mais bonita do que a outra, a borboleta. É uma obra-prima do Senhor, a borboleta, não é? Mas vai ver a lagarta. A lagarta é um negócio muito feio. Até o rastejar da lagarta é estranho. Lagarta é algo feio mesmo. Só que antes da borboleta ser borboleta, se transformar em algo bonito, em algo esplêndido, foi lagarta. E o que acontece, pastor? Para a borboleta, para a lagarta se transformar em borboleta, ela entra dentro de um casulo. E dentro desse casulo acontece o que chamamos de metamorfose. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa metamorfose já aconteceu com você? Quantos cultos você já ouviu na igreja de Cristo? Quantas mensagens? Quantas pregações Deus já falou com você? Quantas fez que você mudasse as suas atitudes? Pastor, o senhor está falando aí, eu estou nem aí? Irmãos, naquele grande dia, irmãos, não vai ser eu, nem o homem, mas é diante de Deus que nós estaremos. Negar o pastor que prega biblicamente é negar a Cristo. Deixa eu te fazer de novo a pergunta: você já passou por uma metamorfose?
Você entrou nesse casulo de Deus? Onde é o casulo de Deus, pastor? A igreja. Você está no casulo de Deus agora. O lugar onde as pessoas entram com esse tipo de problema, uma lagarta feia, asquerosa, e o Espírito de Deus quebra, transforma, liberta e faz que ela saia uma linda borboleta. Isso aconteceu com você. Você foi transformado. Uma metamorfose, uma transformação assim radical, porque você tem que admitir comigo, uma lagarta se transformar em borboleta, é até difícil de entender isso e explicar humanamente falando, como um negócio tão feio se transforma em um negócio tão bonito. Por quê, irmãos? Se você dissesse que a lagarta ia se transformar em algo ainda parecido com a lagarta, mas é uma transformação radical, é algo que já não tem nada mais a ver. A borboleta já não tem nada mais a ver com a lagarta. É algo completamente diferente. E é exatamente isso que se chama conversão. Conversão é o velho homem não ter nada a ver com o novo homem. É o novo homem não ter nada a ver mais com o velho homem. É uma nova pessoa criada em Cristo, no falar, no pensar e no agir. Isso aconteceu com você? Quantos cultos você já participou? Melhor, quantas mensagens você já ouviu? Isso vai valer no dia do tribunal. Quantas mensagens Deus falou o que Ele quer de você? Quantas você obedeceu e mudou o seu modo de viver, de pensar e de agir? Se você estiver vindo para cá só para ouvir, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Esse lugar aqui é o casulo de Deus. Aqui entra ruim, sai bom. Entra feio, sai bonito. É igual a lagarta que entra no casulo feia e sai uma linda borboleta. Evangelho é transformação. Cristianismo é mudança de vida. Grave isso, grave. Cristianismo é mudança de vida. Cristianismo sem mudança de vida não é cristianismo. É paganismo. Grave isso. Cristianismo sem mudança de vida não é cristianismo, é paganismo. Por que o senhor diz isso, pastor, com tanta certeza? Por causa do próprio Pedro aqui. Esse Pedro asqueroso, feio aqui. Está pensando que ele ficou assim? Foi? Ficou não. Houve mudança na vida do homem. A lagarta virou borboleta. Cristo tratou de uma forma linda com ele. Você está no casulo de Deus. Cristo está tratando de uma forma linda com você. Especial. Íntima. E o que está acontecendo, pastor? Talvez seja você que está endurecendo o coração para a sua palavra. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Não faça isso. Porque senão, anos vai passar e vai entrar. Cultos vai vir e vai ir. E você vai continuar sendo aquela lagarta asquerosa, feia e carnal. Jesus vai voltar. E como você não voa, porque a lagarta não voa, você vai ficar aqui na terra mesmo, igual uma lagartinha rastejando pelo fogo eterno. Mas a borboleta não. Ela cria asas e voa para perto de Deus. Grave isso. Se não houver transformação na sua vida, se o evangelho para você não for mudança de vida, você está no lugar errado. Evangelho é mudança de vida. Foi assim com Pedro. E eu posso dizer uma coisa: se você quer mudança de vida, se você entende que precisa estar no casulo e quer ouvir o Deus que é o dono do casulo, você está no lugar certo. O casulo de Deus é a sua igreja, é aonde muitas pessoas entram com esse tipo de dificuldade, mas ao ouvirem a voz do seu mestre, como vocês estão ouvindo hoje, chamando você ao quebrantamento, a um coração puro, a um coração manso, a um ego quebrado, diferente, a um novo nascimento, você transforma. Você sente o seu mestre quebrantando, tirando as escamas, abrindo seus olhos, e você se rende e se dobra à palavra dos reis e do Senhor dos senhores. De modo que a metamorfose acontece. Não sai mais uma lagarta do casulo,
mas uma linda borboleta para a glória de Deus. Porque para você ser o que eu quero que você seja, Pedro, um pescador de homens, você precisa morrer comigo e nascer de novo. Quem morreu com Cristo aqui? Pergunta retórica. Quem morreu com Cristo aqui? Está escrito. Nós devemos morrer com Cristo e nascer de novo. Você morreu com Cristo? Aquela velha pessoa ignorante, ímpia, amargurada, que corta a orelha de todo mundo, que não leva desaforo para casa, carnal, que está disposto sempre a procurar, a dar o troco. Aquela pessoa morreu com Cristo e nasceu uma nova pessoa nele. Pedro, você só pode ser o que eu quero que você seja quando você morrer comigo e nascer de novo. Irmãos, para você ser o que Deus quer que você seja, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para você mesmo e nascer em Deus, na imagem de Jesus Cristo. Vamos ver o novo Pedro? Acompanhe comigo o novo Pedro. Vamos lá. Eu apresento à igreja agora o novo Pedro, o Pedro convertido, o Pedro regenerado, o Pedro tratado, o Pedro nascido de novo, o Pedro de Cristo. Não é lindo não isso? É pouco para você? Até aqui eu já estava falando de um Pedro o quê? Ímpio, duro, carnal, torrudo, da espada, que corta a orelha, que paga o mal com o mal, um Pedro vingativo. E agora, pastor? Agora eu quero apresentar o Pedro convertido, o Pedro borboleta, o Pedro regenerado, o Pedro transformado, o Pedro novo, nascido em Cristo. Atos dos Apóstolos, por favor. Eu já vou acabar a mensagem, tá? Antes eu não posso acabar sem apresentar o Pedro convertido. Atos 4. Vamos ver. Primeira coisa que você vai notar aí é que Pedro agora ele é cheio do Espírito Santo. Não é o Pedro cheio de amargura, mas de impiedade, de um linguajar ímpio, carnal, de um coração ímpio. Não é mais esse Pedro. É um Pedro agora cheio de quê, pastor? Cheio do Espírito Santo. Você é assim, não é? Você é cheio do Espírito Santo? Vamos ver o Pedro cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciões, visto que hoje somos interrogados. Olha a palavra do homem. Irmãos, o que está se cumprindo aqui? Pedro, eu farei de você pescador de homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciões, visto que hoje somos interrogados o propósito pelo benefício feito a um homem enfermo, de que modo foi ele curado? Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. É o Pedro que diz: levanta em nome de Jesus e anda. É o Pedro que faz milagre, é o Pedro que assombra a cura, é o Pedro da 3.000 almas. Veja, irmãos, versículo 13, para adiantar. Ao verem a interpedência de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram e reconheceram que havia eles estado com Jesus. É o Pedro de Cristo, é o Pedro que está com Jesus, é o Pedro das 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo de número 37, é o Pedro do maior sermão cristocêntrico já pregado.
É o Pedro que agora pesca almas. É o Pedro de Cristo. É o Pedro transformado. É o Pedro convertido. É o Pedro não mais amargurado, mas a borboleta de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quem respondeu? Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu aqui? Mais de 3.000 almas converteram a Cristo. Pedro se transformou aquilo que Deus queria que ele fosse: um pescador de homens. E eu acabo, irmãos, perguntando a você: houve uma metamorfose em você, como houve em Pedro? Pergunta retórica. Cristo colocou você em um casulo e tratou de você lá, até que você saísse de lá uma linda borboleta? Meu irmão, você é verdadeiramente uma nova pessoa. Você é. Pergunte a você se você é verdadeiramente uma nova pessoa, com o seu esposo, no seu trabalho, no seu falar, no seu íntimo. Ah não, pastor, tem coisas que eu não falo mais, mas dentro do coração pensa todo tipo de trevas. Na mente, a mente vai às mais imundícies dos pensamentos obscenos. Você continua sendo. Ou você pensou que é só a prática que conta? Deus vê o coração. Você é uma nova pessoa. Como é que você fala agora com seu esposo? Como é a sua fala? Como é o seu comportamento? Mudou. Aquela pessoa ignorante, aquela pessoa explosiva. Pedro era bem assim. Esse Pedro morreu com Cristo. Se não mudou, morra hoje com Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, que é bonito ser manso, porque ser manso é ser parecido com Jesus Cristo. Você é como Pedro, regenerado, o convertido, o transformado, o nova criatura, o Pedro de Cristo. Você é como ele. Eu sei que igual a ele você foi e talvez ainda é o ímpio, mas eu quero saber se você é igual ao novo Pedro agora. O conselho que eu lhe dou, meu irmão, ou melhor, meu caro amigo, é que fique no casulo, volte para o casulo, fique lá, ouvindo de Cristo. Deixe que ele lhe trate, lhe quebrante, deixe que ele tire o restante das escamas, e que você só saia de lá completamente transformado, voando alto como uma linda borboleta, para logo ser o que Deus quer que você seja: um vaso útil, um instrumento de Deus, preparado para toda boa obra. Que você seja a imagem de Jesus Cristo na terra. Só lhe deu glória. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé.